Olá, pessoal! Estamos dando início à nossa 18ª semana de aprendizado e hoje nós teremos um tema novo, né? Nós iremos trabalhar aí tempo e clima. Nós já vimos nas semanas anteriores os movimentos, né? Alguns movimentos que o nosso planeta faz, né? E aí a gente viu sobre as estações do ano, né? Sobre o inverno, sobre o verão, né? E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o tempo e o clima. A gente vai entender nessa aula qual a diferença entre esses dois conceitos e aprender, né, entender a previsão do tempo. Eu sou a professora Rafaela e essa semana a gente vai estar junto aqui aprendendo um pouquinho mais nas nossas aulas de geografia. Vamos lá? E o clima, pessoal? O que é o clima? Se o tempo ele é a variação das condições atmosféricas ao longo do tempo, né, no momento e num determinado lugar, o que vai ser o clima? O clima vai ser como se a gente observasse essas condições e essas condições fossem se repetindo ao longo do tempo. Então, por exemplo, no mês de fevereiro faz muito calor aqui em Araruama. Isso todos os anos. Então, a gente consegue, através de uma observação realizada durante um longo período de anos, observar que em fevereiro nós temos as maiores temperaturas em Araruama.
né? A gente também vai ter períodos em que vai chover mais nos lugares, períodos que vai chover menos. Isso tudo a gente tem que observar essas variações do tempo ao longo dos anos. Então, o clima, ele é um conjunto dessas variações atmosféricas que são observadas ao longo dos anos. E aí, o que acontece? A gente pode observar características comuns, né, dentro de alguns elementos, né, porque o clima ele vai ser composto de elemento, né? Quais são os elementos? É a temperatura, por isso que a gente pode dizer que um clima é quente, um clima é frio, a pressão atmosférica, outro fator, precipitação, né? E aí a gente pode dizer, em tal lugar chove muito, tem um clima tropical úmido, que a gente vai ver mais pra frente, os tipos de clima, né? A gente agora primeiro tá só entendendo um pouquinho o que é o clima. E aí, esses elementos é o que a gente observa. Na verdade, a gente observa o tempo, né? O clima vai ser a composição desse tempo ao longo desses anos. Então, a gente vai observar essa repetição dessas características nas mesmas épocas, né? E aí, o que vai acontecer, né? A gente pode falar que o clima ele é composto dos elementos para a gente poder classificá-lo, onde a gente vai dizer se um clima ele é quente ou se ele é frio, se ele é mais chuvoso, se ele é seco, né? Além disso, a gente vai ter também alguns fatores que vão influenciar se o clima vai ser quente, se ele vai ser frio, se ele vai ser mais chuvoso, né? E aí a gente vai chamar isso de fatores do clima, que a gente também vai ver um pouquinho ali na frente. Então, a gente pode dizer, resumidamente, que o clima é uma condição duradoura, ou seja, é algo que demora tempo, como eu disse, é uma observação feita ao longo de muitos anos. Para a gente poder determinar o clima de algum lugar, essa observação, ela deve ser feita um período de 30 anos. Então, imagina, são 30 anos coletando temperatura, pressão atmosférica, precipitação, que no nosso caso é a chuva, né? E aí a gente tem uma condição duradoura do ambiente atmosférico. A gente pode dizer isso. Essa sucessão de tempos, né? Esse tempo que vai mudando, esse tempo atmosférico vai mudando, e um padrão que esse tempo segue. Isso é o clima. É mais ou menos o padrão desse tempo atmosférico que a gente observa ao longo do tempo. E aí, a gente demora aí 30 anos para poder observar e classificar um clima. Como eu falei, né, anteriormente, o clima ele é formado por elementos, né? Então, são os elementos da atmosfera que compõem o clima, né? E aí a gente vai ter a temperatura, a pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? A pressão atmosférica é o peso do ar, né? É o peso que o ar tem. A gente está aqui, né? E aí tem ar. E aí, dependendo, se a gente estiver no nível do mar, vai ter uma distância maior do nível do mar até as camadas mais altas de ar. Então, vai ter uma coluna, um peso maior assim na gente. Se a gente tiver, né, vai ter um tamanho maior. Se a gente tiver, né, numa montanha, essa coluna de ar diminui. Então, isso é a pressão atmosférica. Depois, em outro momento, a gente vai ver mais detalhadamente. A radiação solar, né? Lembra daquela aula anterior, onde nós vimos, né, que o movimento de translação, né, e a questão dos raios solares chegarem de uma maneira perpendicular, né? Isso tudo vai afetar a radiação solar, né? Aí a gente vai ter as estações do ano, onde vão ter períodos em que o sol vai incidir com mais tempo. Aí a gente vai ter uma estação do ano que o sol vai incidir na superfície de uma maneira mais igual, né? Tudo vai depender disso, né? Essa questão da radiação solar. A umidade, e aí a umidade ela vai estar muito ligada a essa questão das massas de ar, vai estar ligada à maritimidade,
que aí é um fator do clima que a gente vai ver ali pra frente, né? Então, tudo tá interligado. O vento também é um elemento do clima. Tem lugares que vão ventar muito, tem lugares que vão ventar menos, né? Então, tudo isso faz parte dos elementos do clima que compõem um clima. Então, é a temperatura, é a pressão, é o vento, é a radiação solar, a umidade. Tudo isso daí faz parte, né, do que a gente chama de elementos do clima e vão compor essas características que os climas vão ter. E a previsão do tempo, pessoal? Como é que a gente faz para entender a previsão do tempo? É muito simples, né? A gente olha ali e a gente vê a temperatura, né? Ali no caso a gente tem umas setinhas, né, que vão indicar. A setinha para baixo indica as temperaturas mínimas, setinha para cima indica a temperatura máxima. Chuva, geralmente vem uma nuvenzinha ou algumas gotinhas. E aí a chuva, né, no caso a precipitação, ela é expressa em milímetros. Então ali na nossa previsão do tempo de Cabo Frio para o dia 31 de maio, a possibilidade de chuva é de 90%. Então vai chover em Cabo Frio, bem provável. Ali vento, a gente tem a direção do vento, ali SE significa sudeste, né? E esse vento aí sudeste, ele vai estar a 15 km por hora, né? A umidade, a gente vai ter a umidade de 89%. E o sol, o que significa esse sol? Significa a hora que o sol vai nascer e a hora que o sol vai se pôr. Então, em Cabo Frio, o nascer do sol é 6 horas e 21 da manhã e agora o sol está se pondo às 17h10. Tem um mapinha ali, a gente não tem como abrir esse mapa aqui na nossa apresentação, na nossa aula, mas caso você tenha acesso, é só você entrar no site Clima Tempo, digitar o nome da cidade, de qualquer cidade que você queira saber do mundo, e aí vai ter um mapinha, e aí você pode clicar no mapa, e aí você vai ver o movimento das nuvens em tempo real, você vai ver as condições climáticas em tempo real. Então, pessoal, a gente chegou ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham, né, entendido um pouquinho o conceito de tempo e clima, né? Visto os elementos do clima, os fatores do clima. Então, são os fatores do clima que vão influenciar os elementos. O que é clima, né? É essa sucessão dos tempos, essa variação do tempo atmosférico ao longo do tempo. Então, o clima, ele é esse conjunto de variações, mas de uma maneira duradoura, né? Que a gente é capaz de afirmar que no mês X chove mais, no outro mês chove menos. A gente só vai fazer isso com essas observações constantes dos elementos do clima, né? No caso, a gente vai fazer isso observando o tempo atmosférico. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Sou a professora Rafaela. Não esqueçam de fazer as atividades. Essa semana nós teremos, né, uma atividade diversificada postada na plataforma, que é, no caso, a pesquisa, né, que foi solicitada no seu material impresso, né? E aí eu solicito que vocês realizem essa pesquisa, porque ela vai ser necessária para a gente poder responder a nossa atividade diversificada. Então, boa semana! E estudem, se cuidem.